ladrões fortemente armados, olha o que eles fizeram. Eles invadiram uma casa em Monte Aprazível no final de semana, causaram terror, fizeram um terror por lá. As vítimas, um casal de idosos, foram amarradas e ameaçadas pelos criminosos. Imagina aquela coisa, cadê dinheiro, cadê isso, cadê aquilo, nós vamos matar, nós vamos acabar com tudo aqui, aquele terrorismo terrível, que cada segundo parece uma eternidade, né? Ameaçaram, né? Foram ameaçados pelos criminosos e um deles, inclusive, portando um fuzil, gente. Deixa eu falar com o Nelson Júnior, que tem informações ao vivo pra gente, até pra gente saber, né, sobre esse casal de idosos que ficou ferido. Conta pra gente aí, porque, pelo visto, esses caras estão vindo da capital ou de cidades próximas aí, estão achando que o crime está compensando no interior de São Paulo, não é, Nelson? Olha, Pagliani, infelizmente estamos tendo casos assim cada vez mais frequentes e com armas de grosso calibre, né? Embora o casal esteja bem nesse momento, as sequelas psicológicas, que a gente chama de estresse pós-traumático, sempre fica, né? E quem é que volta para casa tranquilo? Quem é que dorme com tranquilidade depois de passar por uma situação assim? Monte Aprazível, cidade pacata, com índices lá embaixo, né, de criminalidade. Tanto que esse casal, para você ter uma ideia, Pagliani, eles fizeram uma reforma recente na casa, tinha de tudo lá. Sistema de monitoramento, tinha lá, eles nem se preocuparam em ligar esse material porque a cidade é realmente muito tranquila. E foi justamente nessa brecha que esses bandidos invadiram essa residência. Um casal de idosos, né, bastante conhecido, moram na rua 26 de maio. O chefe da casa foi o primeiro a ser abordado, estava saindo para trabalhar por volta ali das 7 da manhã, quando abriu o portão da garagem foi surpreendido por um desses criminosos, já foi rendido. Ocorre que na transição da garagem para casa, esse idoso reagiu, tentou tomar arma e só não ocorreu um mal maior porque a arma utilizada por esse criminoso era não tinha luta corporal entre eles, eles invadiram também usando essa arma, né, de longo alcance, renderam esse idoso, amarraram ele com fios, com outros materiais que eles levaram, cordas, e chegaram ao ponto de tirar o cadastro do sapato do idoso e amarraram as mãos, os pés, renderam também essa idosa, a companheira dele, e fizeram um limpa. Chegaram preparados. Um carro ficou do lado de fora e um outro ali, né? Aliás, um carro ficou do lado de fora e eles entraram com várias malas. Uma dessas malas ficou na sala da casa vazia, mas as restantes eles encheram de materiais. Perguntavam onde está o cofre, onde tem dinheiro, onde tem joia. Você imagina o estresse psicológico lá dentro. E acontece o seguinte, fugiram do local, levando aproximadamente R$50 mil em joias e uma quantidade de dinheiro que não foi divulgada. A gente conversou com uma das vítimas, no caso essa senhora. A gente vai ouvir, mas só para antecipar, tem uma frase muito forte dela, Pagliani, que ela falou o seguinte, chegou ao ponto de pedir para o bandido, pensa na tua mãezinha, não faz nada comigo. Vamos acompanhar e na volta eu continuo contando o desfecho dessa história. Eu estava dormindo e meu marido levantou, desceu para a garagem. A hora que ele foi abrir o carro, já foi abordado por um indivíduo. E aí, na hora ele teve uma reação de lutar com esse indivíduo, tirou a arma da mão dele e ameaçou, quer dizer, tentou atirar. Só que a arma ou ela estava sem bala ou travou, não sei o que aconteceu. Enfim, aí nisso já apareceu dois outros, né, que estavam atrás escondido. Aí já jogaram ele pro chão, já pôs a metralhadora na cabeça dele, rendeu ele lá fora, amordaçou, tampou a boca dele, amarrou e subiu e foram pro quarto. A hora que entrou no quarto, ele já entrou fazendo barulho, que acendeu a luz, aí eu já assustei com aquelas 3 pessoas encapuzadas. E aí daí pra frente foi, né, o terror, foi querendo cofre, querendo joia, querendo dinheiro, querendo isso, querendo aquilo. Aí ficaram aqui por volta de uns 50 minutos, nos amarraram, até a hora que ele foi me amarrar, eu falei assim pra ele, eu olhei assim no olho dele, porque a única coisa que dava pra ver era o olho. Eu falei, moço, pensa na sua mãe, não machuca eu não, ela te deu a vida, né? Aí ele falou assim, ó tia, a minha mãe é católica igual a senhora, graças a Deus, amém. Foi só, a minha preocupação era dele se machucar, ou a minha, ou meu marido, mas graças a Deus foi só bem material que eles levaram. Um susto muito grande que até agora o tempo todo eu só rezei, pedindo a Deus para aquilo acabar da melhor forma possível. E graças a Deus acabou, né?
Numa das reformas que nós fizemos, foi desativada as câmeras aqui de casa e depois nunca mais, nem ligamos as câmeras, nada. Como a gente mora em cidade pequena, acho que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Olha, Pagliano, o depoimento é extremamente forte, como a gente comentava aqui no início. Quem é que fica em paz em casa? Quem fecha os olhos e dorme com tranquilidade após passar por essa experiência dentro do lugar que é tão sagrado que é a nossa casa, né? Ocorre que durante essa fuga, a gente tem um papel muito importante da tecnologia, né? Chamada Barreira Paulista. Eles começaram a monitorar os carros que entram, que saem, e pegaram, né, esse trio que a princípio se achava que eram 3, fugindo, saindo aqui da região. Um quarto, como eu comentei com você, dirigia e foi ele que ficou do lado de fora para facilitar a fuga. Depois que eles foram presos, levados, parte do material foi recuperado, a polícia seguiu investigando e encontrou, através dos depoimentos, um quinto envolvido. Foi preso ali na região de Barretos, que seria ali o mentor intelectual, né? Ele que vai descobrindo as casas que devem ser invadidas, quem tem dinheiro, quem tem joias, quem pode, né? Como eles costumam dizer, ter proporcionar aí, né, uma fita ganha. Muita violência pela região, não só Catanduva, a gente tem Olímpia, Monte Azul e Colina, essas duas últimas cidades que ficam na região de Barretos. Eu peço aqui, antes de chamar o depoimento da Polícia Militar, você que foi vítima de assalto com essas características, buscar a Polícia Civil para reconhecer essas pessoas. Vamos aproveitar e ouvir o depoimento da Polícia Militar, que teve um papel muito importante para encontrar essas pessoas. Essa equipe conseguiu ter o acesso a algumas imagens que tinha pela via na onde foi ocorrido esse roubo aí, e conseguiu levantar o emplacamento de um veículo Sandero. Foi nos informado que esse veículo ele teria acessado a rodovia Brigadeiro Faria Lima em direção a São Paulo. Dessa forma a gente deslocou até essa rodovia e conseguiu obter o êxito aí de abordar o veículo, tanto o veículo Sandero na cor prata, quanto a Fiorino na cor branca. Eu mobilizei algumas equipes para fazerem algumas diligências, né? Numa dessas diligências seria num local, numa residência, onde essa quadrilha teria ficado numa oportunidade anterior, que foi no caso de um roubo à residência em Catanduva. Essa equipe fez a abordagem do indivíduo nesse local, foi encontrada uma espingarda e bem como um tijolo de maconha. Ele foi preso também, e segundo informações dos próprios presos posteriormente, ele era quem fornecia esses locais para eles ficarem na cidade de Barretos. Como foi dito aí, Pagliani, a arma se parece muito com um fuzil, mas depois que a polícia fez a apreensão, foi verificado que trata-se de uma espingarda. E, na verdade, a gente tem 2 roubos, aliás, nós temos um roubo nessa cidade que a gente falou, e esse roubo também na cidade de Catanduva. E, mais uma vez, eu enfatizo, se de repente você passou por essa experiência, importante, já que você registrou o boletim de ocorrência, né, buscar a delegacia mais uma vez para tentar fazer a identificação, né, porque muito provavelmente podem ser essas mesmas pessoas envolvidas nessa quadrilha que foi presa, felizmente, pela Polícia Militar ao longo do fim de semana. Tem que ter atenção, tem que ter muita atenção e, se possível, investir em tecnologia, em monitoramento para entrar, para sair de casa, porque, Pagliani, como você falou, estão vindo para cá, meu irmão, estão vindo para cá, infelizmente. Nelson, mas a gente tem que fazer o seguinte, e eu falei isso, eu conversei com o Tenente Coronel Costa Júnior, que é o comandante do 9º BAEP, nesse fim de semana, durante essa ocorrência aí. Eu disse, coronel, os caras estão ousados, porque você viu que nós mostramos semana passada, você até exibiu na SPCO, né, esse desdobramento que nós tivemos daquele assalto a um prédio aqui em Ribeirão Preto. Vieram também daquela região, da capital ali, cidades no entorno. Os caras estão achando que cair para o interior de São Paulo eles vão conseguir fazer vítima. E o que a gente tem que mostrar para esses caras? Simplesmente o seguinte, aqui tem polícia. Né? O Tenente Coronel Costa Júnior está lá comandando o BAEP, o Coronel Beltrame, que é um excelente coronel, comandou aqui o CPI em Ribeirão Preto, agora está comandando o CPI aí em Rio Preto, excelentes profissionais. Aqui nós temos o Coronel Quintino, ou seja, vocês querem tentar sorte no interior de São Paulo, nós estamos mostrando o que aconteceu aqui, a polícia está atrás. Pegou a parte, vai pegar uma outra da quadrilha, pegou esses 2 que vocês estão vendo aí nesse assalto absurdo que aconteceu nessa cidade, e você tem que ficar atento a isso, faça boletim de ocorrência e mostrar o seguinte, o recado tem que ser dado, né? Polícia, nós vamos sempre incentivar a polícia a prender bandido, e é isso que tem que fazer, você, cidadão de bem, sabe disso, porque essa senhora, esse senhor que passou aí, é um trauma que vai levar pro resto da vida, e não mereciam pela idade que